que não vai privatizar nem concessionar a RTP, mas exige um plano de reestruturação que classificou de ambicioso, exigente e doloroso. O homem que vai aplicar esse plano está esta noite comigo e nos próximos 30 minutos vou estar de caras com Alberto da Ponte, o Presidente da Televisão Pública. Boa noite, Alberto da Ponte. Bem-vindo ao De Caras. Boa noite, Vítor. Muito obrigado. O ministro Miguel Relvas anunciou na semana passada na RTP, no telejornal, uma reestruturação dolorosa. O senhor vai aplicar esse plano e eu pergunto-lhe, para começar, qual o significado desta expressão reestruturação dolorosa? Bom, eu vou-lhe dar a minha interpretação da palavra dolorosa, evidentemente, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa para começar. Com esta decisão do Governo de Portugal, acabou um ciclo que, assim, foi doloroso para a RTP, de uma indefinição muito grande, que teve algumas repercussões sobre os nossos colegas de trabalho e temos primeiro que congratular-nos, acho eu, porque esse ciclo acabou. O dia 24 foi o dia zero de uma nova vida, de um novo começo. Alberto da Ponte, isto significa que durante o seu mandato enquanto Presidente da RTP não vai haver nem privatização nem concessão da televisão pública? O próprio Ministro afirmou, não é, que estava adiado, na minha interpretação é que está adiado sine die, de modo que eu suponho que não, e penso sinceramente também que isso depende muito do trabalho que nós fizermos na estação pública. Mas, se me permite, e querendo, obviamente, voltar à sua pergunta, deixe-me dizer-lhe também que este ciclo começa com uma palavra que é, de facto, reestruturação. Começa com a palavra reestruturação, mas, para mim, reestruturação quer dizer duas coisas. Dois vetores muito importantes. Um que é inovar, desenvolver e dar modernidade à rádio e televisão de Portugal, e o outro que é adequar a estrutura às receitas possíveis. As receitas magras em tempos magros. De modo que eu suponho que quando o Ministro utilizou a palavra doloroso, um caminho doloroso, ele vai ser em sentido vário, porque nós temos que ter uma disciplina de custos muito grande. Quando se fala em redimensionar uma empresa, fala-se em trazer a sua estrutura de custos a um nível comportável, e as receitas com que nós vamos contar a partir de 2014 são as resultantes da contribuição do audiovisual, a CAV, a chamada CAV, e são também as resultantes das nossas receitas comerciais. Vamos então aos detalhes, Alberto da Ponte. Como é que se chega a este valor de 42 milhões de euros para a reestruturação? Muito simples. Este valor é uma estimativa que foi feita com base no seguinte. Se está recordado, o valor que nós temos de indenização compensatória é justamente 42 milhões. De modo que aquilo que o Governo entendeu, em conversas com o Conselho de Administração, foi que concederia esses 42 milhões de empréstimo. Não é bem o Governo que concede esses 42 milhões, mas que seria fixado esses 42 milhões, que no fundo é aquilo que nós chamamos um one-off, ou seja, um investimento que se faz de uma vez, por acaso nem vai ser em uma vez, vai ser em duas vezes, 30 mais 12, correspondente. E foi esse valor que foi fixado. E que fatia deste valor é que vai para rescisões e que fatia deste valor é que vai para a modernização tecnológica da empresa? Eu isso não lhe posso ainda responder, porque, como sabe, há um plano que tem que ser apresentado nos primeiros dias de março. Nós não temos esse plano ainda concretizado. Aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte, duas coisas. Os custos da Rádio e Televisão de Portugal foram, em 2012, os custos operacionais, entendamos, foram 221 milhões de euros.
Portanto, não foi 1 milhão de euros por dia. Não. Isso é uma grande confusão. Esse valor foi dado muitas vezes, tanto por políticos como por alguns jornalistas. Isso é uma grande confusão. Não foram 1 milhão de euros por dia. Os custos incorridos em 2012 foram 221 milhões contra 261 milhões em 2011. O que significa que entre 2011 e 2012 houve uma poupança de cerca de 40 milhões. É preciso dizer também, em abono da verdade, que entre 2011 e 2012, e eu creio que é daí a confusão que parte de muita gente... Houve a questão do pagamento da dívida. Houve a questão do pagamento da dívida, houve uma injeção de capital na ordem dos 500 milhões, que permitiu, aliás, deixe-me dizer-lhe isto, que a RTP saia pela primeira vez desde há muito, em 2012, com um capital próprio próximo do zero. Se está recordado, o capital próprio da RTP há muito tempo aqui era negativo. Há 10 anos era 1.200 milhões. Era 1.200 milhões. Mas vamos, e isso foi uma contribuição financeira que permite colocar a RTP neste novo caminho. Mas a dívida no final de 2012, que vai ser anunciada agora em março, quando as contas forem publicadas, sim, é zero? Qual é a dívida neste momento da RTP? A dívida que nós temos neste momento, a dívida financeira é da ordem dos 150 milhões de euros. Quanto? 150 milhões. Mas vamos... Dos quais 40 milhões, não chega, 25 a 30 milhões são de curto prazo e à volta de 120 são de longo prazo. Mas há pouco perguntava-lhe sobre o pagamento de rescisões amigáveis, que é um processo que tem vindo a decorrer nos últimos 10 anos. A RTP tem neste momento 2.030 trabalhadores. São trabalhadores a mais? Numa empresa que se pretende uma empresa enxuta, eu diria que este número não é sustentável no futuro. Portanto, está a dizer-me que são trabalhadores a mais? Que são trabalhadores a mais. Que a RTP está sobredimensionada? A RTP está sobredimensionada em termos... Pode estar sobredimensionada em termos de trabalhadores, com os dados que eu possuo nesta altura. Quais são? Com base em que dados é que justifica justamente a sua conclusão? Eu justifico isso de uma maneira diferente de umas comparações que às vezes são feitas com outros canais. A Rádio e Televisão de Portugal tem forçosamente que ter mais trabalhadores do que a SIC e a TVI, que não têm as mesmas obrigações, não têm o mesmo número de canais. Não têm as mesmas obrigações, não têm os canais regionais, não têm os canais internacionais, não têm centros de produção. Mas sendo assim, como é que diz que são pessoas a mais? Porque, por uma questão de estimativa, de que nós pensamos que haverá o número ideal de trabalhadores. Eu não tenho o número ideal de trabalhadores, mas posso lhe dizer que numa organização deste tipo, o custo do pessoal não deveria exceder os 25% ou 28% das receitas. Mas, sendo assim, quantos trabalhadores é que o senhor precisa de dispensar da RTP ou vai dispensar da RTP? Não faço a mínima ideia neste momento. Mas é na ordem das dezenas? É na ordem das centenas? Não faço a mínima ideia neste momento. Mesmo sendo o número de 2037 trabalhadores, para dar o número certo, o número que existe, eu acho que esse número pode vir a revelar-se excessivo. Mas deixe-me dizer-lhe também... Excessivo em que termos? Já estão menos do que este valor? Não, 2037, mas já... 2037 é o número atual de trabalhadores da RTP. Está-me a dizer que este número é excessivo? Esse número pode vir, o que eu lhe disse foi que este número pode vir a revelar-se excessivo. Pode vir a revelar-se quando e como? Pode vir a revelar-se se nós, por outros meios, nomeadamente atuando sobre o fornecimento de serviços externos, atuando sobre uma planificação cuidada, atuando sobre umas compras mais duras. E isso está tudo na nova reorganização que nós fizemos, essa capacidade de o fazer. Se nós não conseguirmos chegar à dimensão de estrutura que nós podemos ter através desses outros meios, então esses números terão que ser cortados, obviamente.
Mas não tem ideia se serão dezenas ou se serão centenas? Porque nos últimos dias temos visto nos jornais referência ao número de 600 trabalhadores, que é necessário dispensar 600 trabalhadores. Confirma esse número? Vítor, isso tem que perguntar aos jornais que o publicaram, porque eu não confirmo esses mas números. a fazer as contas, se neste momento o custo dos salários da RTP são à volta de 30% a 35%, o senhor disse-me que têm que vir para 25% a 28%. 25% a 28%. Quanto é que isso significa? Não me quer dizer o número. Eu não quero porque não sei. Repara, mas daqui a um mês vai ter que anunciar esse número no plano que vai apresentar ao Governo. Vou ter que anunciar. Portanto, mas há uma coisa aqui muito importante, é que quando nós fazemos esta reestruturação, nós apelamos no dia 25, 24 horas depois da decisão ter sido anunciada pelo Governo, o Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal escreveu aos sindicatos, à Comissão de Trabalhadores e solicitou a todos os trabalhadores da Rádio e Televisão de Portugal para darem sugestões no sentido de baixar os custos da Rádio e Televisão de Portugal, de modo a viver em 2014 só com a contribuição do audiovisual e as receitas comerciais. Sabe que eu já tive uma série de respostas de trabalhadores com sugestões, algumas excelentes, que podem ser explicadas. Sabe que os sindicatos já me responderam dizendo, sim senhor, vamos responder até dia 8, façam favor de nos responder estas perguntas para podermos dar uma resposta abalizada. Lamentavelmente, só da nossa Comissão de Trabalhadores é que ainda não recebi resposta nenhuma. Alberto Aponte, uma outra questão. Já percebi que não me vai falar do número de pessoas a dispensar, que é uma questão que preocupa muito os trabalhadores da RTP. Os trabalhadores da RTP. Mas em que áreas, deixa-me só concretizar esta pergunta, em que áreas da empresa é que lhe parece que há excesso de pessoal? Nós, neste momento, podemos ter excesso de pessoal na área de meios e produção, podemos ter excesso de pessoal em algumas delegações, podemos ter excesso de pessoal em alguns centros, mas eu tenho os dados que eu tenho sobre o pessoal são dados que ainda não estão trabalhados, vão ser trabalhados nesse plano. Portanto, teremos essa informação detalhada daqui a um mês. Terão essa informação a tempo. A única coisa que eu fiz até agora, de uma maneira completamente aberta, em relação a todos os trabalhadores da RTP, foi: estamos novamente abertos a rescisões amigáveis. E neste momento já tenho 50 pedidos de rescisão amigável. Desde o anúncio da semana passada? Não desde o anúncio da semana passada, não, porque eu sempre disse, desde que estou cá e desde que falei diretamente com os trabalhadores, que eu tenho dito que estou aberto a rescisões amigáveis. Portanto, as pessoas têm solicitado e nós temos já esse número de 50. Se não houver número de pessoas que voluntariamente se ofereçam para rescindir, o senhor admite um despedimento coletivo? Só poderei dizer-lhe isso também no dia 1 de março. Se eu não tenho plano, ainda não tenho possibilidades nenhuma de fazer a admissão. Mas custar-me-ia muito ter que enverdar por essa via. Não exclui essa via? Não excluo essa via, mas custar-me-ia muito ter que enverdar por essa via. No final deste processo, qual é o objetivo? Tornar a RTP uma empresa mais ágil, mais moderna, ou para prestar um melhor serviço público aos portugueses, ou, pelo contrário, torná-la mais apetecível para uma eventual venda no mercado? Isso é uma questão que tem sido posta, mas que eu devo negar completamente essa tese, até por uma razão muito simples. No dia 11 de janeiro foi publicada a estratégia da empresa. A estratégia da sustentabilidade e da agilidade. A visão dessa estratégia é que a RTP venha a ser o pino na lapela de todos os portugueses, que venha a ser a estação, o serviço público mais querido de todos os portugueses, onde quer que eles estejam no mundo. Dos objetivos estratégicos que nós traçamos, há dois que são de curto prazo. Primeiro, chegar a 2014 sem recorrer ao orçamento do Estado. Está no objetivo estratégico, é conhecido toda a população de trabalhadores na Rádio e Televisão de Portugal. O segundo, ser pioneiro em inovação.
Isto é um esforço de desenvolvimento, de crescimento e de modernização da RTP em primeiro lugar. A questão da reestruturação entendida como uma diminuição dos custos da RTP só aparece porque é absolutamente necessário adequar esses custos às receitas possíveis. E é o que está a acontecer, devo dizer-lhe, em todos os serviços públicos europeus. Como sabe, nós fazemos parte da European Broadcasting Union, da Eurovisão, e eu tenho verificado que isso está a acontecer por todo o lado. A reestruturação vai ser financiada através de uma emissão de dívida junto à banca comercial. Faz sentido esta operação quando, justamente, nos últimos 10 anos, o esforço que foi feito foi o contrário, que foi de diminuição da dívida? Sabe que há a dívida boa e a dívida má. Se uma dívida for feita para investir no futuro, essa dívida é uma dívida boa, porque no futuro... Uma dívida virtuosa. É uma dívida virtuosa. Aliás, é curioso que tenha utilizado esse adjetivo, porque a pirâmide estratégica, nós chamamos a pirâmide estratégica, onde está simbolicamente representada a nossa estratégia, nós chamamos-lhe a pirâmide estratégica virtuosa. Toda a dívida que se contraia para um projeto de crescimento é uma boa dívida. E conforme eu lhe disse, sendo o passivo financeiro atual de 150 milhões de euros, a empresa pode suportar perfeitamente mais 42 milhões de euros de dívida. Ontem o ministro Miguel Velvas, no Parlamento, anunciou que a RTP está à procura de um parceiro tecnológico. O que é que isto significa exatamente? Olha, significa o seguinte, significa que o mundo do audiovisual está numa mutação aceleradíssima, significa que hoje há a conjugação de plataformas ou de serviços lineares e não lineares. Para dar um exemplo, linear é o serviço que estamos a ver hoje, não linear será, por exemplo, uma televisão paga ou serão as redes sociais, considerados não lineares, e, por outro lado, há várias maneiras de ver televisão. No contexto em que se vê, pode ser no sofá, pode ser sozinho, agarrado ao iPad, ou pode ser até na rua, agarrado ao iPhone. Isto, hoje em dia, tem que ser cruzado, e tem que ser cruzado através de uma tecnologia que tem que ser uma tecnologia pioneira no sentido que está sempre em evolução. De modo que aquilo que nos foi pedido foi que, se possível, encontrássemos um parceiro tecnológico no sentido de virmos a ser os primeiros em inovação já em 2013. A inovação é a sustentabilidade das empresas. E candeia que vai à frente, alumia duas vezes. Mas acha que os interesses estratégicos de uma empresa de conteúdos como a RTP podem ser coincidentes com empresas de distribuição ou de novas plataformas? Pode haver aqui um casamento interessante, sabe? Porque nós... E tem já indicação de que parceiros é que poderão ser? Não tenho, mas também se tivesse não lhe dizia, neste momento, porque o segredo é a alma do negócio. A PT e a Zone são possíveis candidatos a esta parceria? Eu francamente acho que nós devemos abrir o universo a candidatos internacionais tecnológicos. Não estamos só no universo geográfico nacional português. Alberto Aponte, vamos falar de audiências, que é um tema que está muito associado à televisão e a este mundo do audiovisual. A RTP tem vindo a perder audiências dá uns meses a esta parte. Eu pergunto-lhe se está preocupado e quão preocupado está o senhor com o problema das audiências da RTP. A RTP perde audiências a partir de março de 2012 e perde, de facto, porque há uma mudança de servidor, de fornecedor do serviço de medição de audiências. De audiometria, e daí resulta uma perda. Depois, e sobre isso chegámos já à conclusão, com esse próprio fornecedor e com a KM, Comissão de Análise dos Estudos de Meios, que era preciso fazer uma correção a esse painel. E essa correção está a ser feita e estará pronta em 28 de fevereiro. Esperemos para ver se o painel finalmente está correto.
E depois entra, de facto, numa perda de audiências que nós esperamos, francamente, que com esta nova grelha, com a nova informação, que possa ser corrigida Invertida. e deve ser revertida. E sabe porquê? Porque um dos objetivos estratégicos que nós temos é chegar a 2014 com uma audiência de televisão entre RTP1 e RTP2 de 22%. Se somarmos as duas audiências, os dois canais... Esse valor é o valor de referência para o final de 2014? 2014. Está na estratégia, está na pirâmide estratégica que publicámos, que foi discutida com um amplo número de pessoas e que é aquela que informa a estratégia da RTP. A RTP tem objetivos estratégicos. Esse objetivo foi definido por si, Alberto Ponta, ou foi imposto partilhado pelo Ministro, pela tutela? Não teve, o Ministro não responsável teve nada a ver pela com comunicação isso. social. Este objetivo foi discutido comigo e com o grupo de diretores da Rádio e Televisão de Portugal e foi comunicado depois também a um grupo mais alargado, foi cascateado até agora através da nossa net, está disponível a todos e uma coisa é certa, se há uma estratégia sabemos onde estamos e onde queremos chegar. Se há objetivos, meu caro amigo, os objetivos são para cumprir, de maneira que nós temos mesmo que chegar a 2014 com uma audiência de 22% entre a RTP1 e a RTP2. Disse-me há pouco que vai haver um novo painel, ou parte do novo painel de medição de audiências, que foi recomposto esse painel. O senhor admite acabar a relação contratual ou suspender a relação contratual com a GfK se verificar, passado alguns dias, que afinal o painel enferma dos mesmos problemas que o anterior painel teve ao longo destes últimos meses? Eu acho que essa hipótese não se vai pôr, porque nós temos acompanhado isso através dos nossos profissionais de estudos de mercado e eu tenho indicações de que as coisas estão a ir no bom sentido. De modo que eu espero que venhamos a ter essas audiências corrigidas. Já sabemos que a partir de 2014 a RTP vai ter que viver com a contribuição do audiovisual e com as receitas de publicidade, à volta de 180 milhões de euros por ano. Pergunto-lhe se é possível manter a mesma atividade, o mesmo número de canais de rádio e de televisão e a mesma qualidade com este valor orçamental. É. E eu vou-lhe explicar Está porquê. seguro disso? Estou absolutamente seguro disto. Não vai ser necessário cortar salários dos trabalhadores para, com este valor, manter em funcionamento esta empresa? Nós temos o nosso custo pessoal, em primeiro lugar, o nosso custo pessoal é 90 milhões de euros, foi 90 milhões de euros em 2012. Portanto, o que significa que vai ser metade. Deste custo pessoal, não é necessariamente porque os cortes não vão ser só no pessoal. Não, e conforme eu lhe disse, preferencialmente não serão no pessoal. Desse custo pessoal, só 55 milhões é que são salário fixo. O resto distribui-se por contribuição para a Segurança Social e regalias de que os trabalhadores da RTP oferem e que essas sim devem ser objeto de discussão se podem, no estádio atual, manter-se ou não. Mas deixe-me dar-lhe outro exemplo de onde nós podemos ir buscar fundos para fazermos aquilo que é fundamental, que é uma grelha de qualidade. Dessa nós não queremos habituar. Não queremos abdicar. Em primeiro lugar, a grelha que nós temos atualmente, que já foi cortada, é uma grelha de qualidade. Em segundo lugar, deixe-me dar-lhe um exemplo que eu acho que é muito importante. Os tão falados salários dos nossos apresentadores das vedetas, estando, apesar de tudo, abaixo dos que se praticam noutras televisões, Estiveram a ser previstos. Estiveram, e com todos, sem exceção, como se conseguimos rever esses salários até a um montante de redução de 30%. Portanto, eu tenho, aliás, que agradecer... Portanto, está convencido que não vai ser preciso, nos próximos 2 anos, cortar os salários da maior parte dos trabalhadores da empresa? Eu acho que não deve ser preciso cortar os salários fixos dos trabalhadores da empresa.
Eu acho é que teremos que olhar para as outras regalias que os trabalhadores da RTP oferem e que outros trabalhadores não oferem. É preciso ter em linha de conta o seguinte: nós estamos numa situação muito difícil. Todos os serviços públicos na Europa estão numa situação difícil. Portugal está numa situação particularmente difícil. A RTP é um serviço público. Do serviço público da RTP faz parte também dar o melhor serviço público, mas ao mais baixo custo para os portugueses. O senhor acha que a RTP custa demasiado ao erário público? Eu acho que a RTP custou ao erário público, entre contribuições, entre indemnizações compensatórias e injeções de capital, custou ao erário público nos últimos 6 anos algo com 1.500 milhões de euros. Acho que isso é excessivo. Acho que é possível viver com menos. Acho também que a contribuição do audiovisual, que não deve aumentar, embora seja a segunda mais baixa da Europa. Cada português paga em média por mês para a RTP 1,15 euro, exatamente, é o que paga. Só abaixo de nós só existe a Roménia e não tem todas as panóplias de serviço público que a gente tem. Mesmo assim, eu acho que, com rigor, com disciplina, com planeamento, com trabalho em equipa, ou seja, pegando em todos os valores que nós temos instalados na RTP e que devem ser aplicados pelos trabalhadores da RTP ao serviço da estratégia da RTP, eu acho que é perfeitamente possível fazê-lo. Sinergias para isso também. Sabe que por exemplo, a RTP2 comprou 900 horas internacionalmente para apetrechar a sua programação. Sabe que nós nos podemos socorrer, por exemplo, da Eurovisão... Mas acha que é possível fazer o mesmo canal 2 com 20 milhões de euros na grelha ou com 3 a 5 milhões, com a mesma qualidade? Eu acho que é perfeitamente possível e acho que nós vamos demonstrar isso este ano. E vamos demonstrar isso através das audiências e vamos demonstrar isso através da qualidade do programa. É óbvio que essa pergunta é uma pergunta que seria melhor dirigida ao diretor de programas do que a mim. Mas também faz dirigir-la assim porque a definição do orçamental vem da administração, não é o diretor de programas que decide que são 5 milhões ou que são 3 milhões. Sabe que nesta administração não há o sistema de impor as coisas. Há um sistema de diálogo e as coisas são sempre vistas em conjunto. Alberto Aponte, nós só temos mais 2 minutos, estamos mesmo a chegar ao fim. Eu tenho mais 2 perguntas. Uma tem a ver com o caso que envolveu o anterior diretor de informação, Nuno Santos. Pergunto-lhe se há alguma outra solução para esse problema que não seja, estou a referir-me ao processo disciplinar, que não seja o despedimento. Ou seja, neste momento o antigo diretor de informação não está despedido, está suspenso, continua a ganhar o seu ordenado e o processo decorre os seus trâmites judiciais. Pode não conduzir necessariamente ao despedimento, é isso que me está a dizer? Decorrerá os seus trâmites judiciais. Eu acho que não há lugar, neste momento, para o antigo diretor de informação aqui, porque ele demitiu-se por falta de confiança, nomeadamente do presidente do Conselho de Administração. E é muito difícil a um diretor viver sem ter confiança no seu Conselho de Administração, de maneira que eu compreendo perfeitamente a demissão dele e veremos o que é que o processo diz. Tenho uma última questão para si. Na pesquisa que fiz para esta entrevista, li uma história surpreendente do senhor no tempo em que era diretor de marketing da Leva, nos anos 90, que houve um dia em que chamou os seus colaboradores, pegou numa arma e apontou à cabeça e fingiu que se suicidou. Qual era exatamente a mensagem que queria passar com essa partida que fez aos seus colaboradores? Na altura as vendas estavam a correr bastante mal. Era carnaval em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu prezo muito o humor. Como Churchill dizia,
as pessoas que não se conseguem rir das coisas boas da vida não conseguem nunca encarar as coisas sérias. E como as vendas estavam mal, eu quis significar com isso que, como era o máximo responsável daquele departamento, na altura, que não me restava solução nenhuma senão suicidar-me. E disparei a pistola de carnaval e as pessoas chegaram à conclusão que, em vez de assistir ao meu suicídio ou de me fazer suicidar, que deveriam era trabalhar para subir as vendas. Não se espante se um dia chegar aqui ao estúdio com uma pistola, se as audiências não continuarem a subir. Alberto Aponte, agradeço esta entrevista. Muito obrigado, Vítor. Foi um prazer estar consigo. Esta muito obrigado. Quarta-feira. Já sabe, foi o De Caras. Aqui, por uma boa resposta, nós fazemos todas as perguntas. A todos, muito boa noite.